No dia 7 de novembro, os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiram derrubar o sigilo de alguns gastos do presidente da República, inclusive aqueles feitos por meio de cartão corporativo. Pelo menos até esta quarta-feira, 04, o portal da Transparência mantinha em segredo a forma como foram gastos 9,8 milhões de reais do cartão corporativo na Presidência da República e em órgãos como o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Procurado pela reportagem, o STF reafirmou que a decisão está em vigor desde o dia 11 de novembro, quando a ata do julgamento foi publicada. Além disso, o Planalto confirmou que foi notificado da decisão do Supremo no dia 20 de novembro. Semanas atrás, Jair Bolsonaro foi alvo de um boato disseminado na internet, segundo o qual ele teria batido o recorde de gastos com o cartão corporativo. A informação é incorreta. Os dados disponíveis até agora no portal da Transparência indicam que a Presidência da República gastou 4,6 milhões de reais com o cartão corporativo de janeiro a setembro, quando os dados foram atualizados pela última vez. O valor representa o maior gasto no período desde 2014. Naquele ano, a gestão de Dilma Rousseff, PT, gastou em 12 meses 7,9 milhões de reais com o cartão corporativo, em valores corrigidos pela inflação. A decisão do STF foi tomada em resposta a uma ação movida pelo antigo partido PPS, hoje rebatizado de Cidadania, em 2008. Portanto, durante o mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, a quem o antigo PPS fazia oposição, na época. Parte dos gastos com o cartão também foram mantidos em sigilo por governos anteriores. O PPS questionava se era constitucional, ou não, o artigo 86 de um decreto da época da ditadura militar, usado como justificativa para manter em sigilo certos gastos do governo, entre eles os do cartão corporativo. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, considerou que o trecho era inconstitucional. Concordaram com ele Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Carmen Lúcia, Luiz Fugim e Marco Aurélio Melo, perfazendo 6 votos a 5. O tribunal, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de reconhecer a incompatibilidade com o texto constitucional do artigo 86 do Decreto-Lei 267, nos termos do voto do relator, Fachin, diz a decisão do STF. Em seu voto, Fachin não diz especificamente como as informações deveriam ser divulgadas, mas sugere que pelo menos um extrato dos gastos deve estar disponível. No caso em pauta, a restrição ao direito à liberdade de expressão, do qual faz parte o acesso à informação pública, não pode ser feita sem subtrair da população o conhecimento, ainda que mínimo, por meio da publicação de extratos, dos recursos utilizados, escreveu Fachin. É preciso observar, no entanto, que a legislação impugnada, o Decreto de 1967, sequer autoriza a publicação dos extratos. A forma pela qual restringe o direito de acesso é, portanto, manifestamente inconstitucional, continua o ministro. Em seu voto, Fachin também reafirma que, sob a Constituição atual, a publicidade é a regra. O sigilo é a exceção, e precisa ser devidamente justificado. A Advocacia Geral da União respondeu por telefone que estava aguardando a publicação de um acórdão do STF sobre o assunto, apesar do que disse o tribunal. O órgão também estaria aguardando a publicação dos votos dos ministros. A resposta não foi enviada por e-mail. Procurada inicialmente pela reportagem, a Secretaria-Geral da Presidência da República disse apenas que o tema estava sendo analisado pela área técnica do órgão, mas não encaminhou uma resposta até o fechamento. No fim da tarde desta quinta-feira, 05, após a publicação da reportagem, a Secretaria-Geral da Presidência da República respondeu que as informações do cartão corporativo são mantidas sob sigilo com base na Lei de Acesso à Informação, a Lei, de 2011, e não no Decreto de 1967. Portanto, o órgão entende que a decisão do STF não o obriga a divulgar os gastos.
Feitas as considerações acima, esta secretaria compreende que a decisão do STF não modifica os procedimentos atualmente adotados, diz um trecho da nota enviada. O economista Gil Castelo Branco é o fundador e secretário-geral da organização Contas Abertas. Segundo ele, certos gastos do governo não devem ser divulgados, inclusive para garantir a segurança das pessoas e a efetividade do trabalho de alguns órgãos. Todos os países do mundo impõem algum grau de sigilo sobre uma parte de seus gastos, lembra ele. Em todos os governos, este tipo de gasto gerou notícias de grande repercussão. Você teve a notícia sobre pão de mel para os netos, na época do Fernando Henrique Cardoso, PSDB, 1995-2003, uma quantidade grande de pão de mel, na época do Fernando Collor, 1990-1992, veio à tona a questão dos vestidos da primeira-dama, relembra ele. Então, toda vez que estes gastos vêm à tona, eles causam ruído, um certo constrangimento. Castelo Branco avalia ainda que a decisão do STF sobre o assunto é excessivamente vaga. A Corte poderia ter dito de forma mais detalhada como as informações deveriam ser divulgadas. O decreto alterava a Lei de Acesso à Informação, LAI, e poderia dificultar o acesso aos dados e documentos públicos, mas acabou derrubado pelo Congresso em fevereiro. Isso já foi um sinal de saída ruim. E depois foi seguido por outra ação contrária à transparência, no âmbito da Presidência da República, que foi decretar sigilo sobre o registro das pessoas que acessam o Palácio da Alvorada, no fim de agosto, relembra ele. O acesso a este tipo de informação, das visitas ao Palácio, é relevante, é de interesse público. O relacionamento do presidente com atores públicos e privados é do interesse de todos. Quem tem acesso ao presidente, em que tipo de agenda, diz Brandão. E agora, essa morosidade para se adaptar à decisão do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que isso seja algo transitório, e que já esteja sendo encaminhada uma revisão deste procedimento, diz Brandão. O entendimento é de que a transparência tem que ser a regra, e o sigilo cada vez mais a exceção. Em situações excepcionais, e com razões muito bem fundamentadas. Isso tem que ser uma consciência compartilhada, um consenso social sobre o valor da transparência, diz.